No último vídeo eu falei sobre a empolgante visão dos 7 montes, que é a influência do reino de Deus nos 7 pilares da sociedade moderna. Nesse vídeo eu vou falar sobre como se dá essa grande influência nesses 7 pilares. Como ela acontece? Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificações, para que você receba os próximos vídeos desta série. Eu começo falando sobre a influência do reino de Deus na primeira montanha chamada artes e entretenimento. Elementos que pertenciam exclusivamente ao universo secular e eram profanos na visão da igreja. Nos esportes, por exemplo, você pode ver como nunca antes na história, cristãos cheios do Espírito Santo, nascidos de novo em quadras e campos de futebol. Não é raro você assistir televisão, não é raro você assistir a um jogo de futebol e ver lá, no meio do jogo, um cristão de verdade. Ou seja, é o reino de Deus no meio do seu entretenimento. Ou até numa brincadeira de final de semana com os amigos, os colegas do trabalho. Todos vão jogar e de repente alguns começam a ficar bravos, alguns palavrões saem, alguns ficam realmente nervosos, mas no meio daqueles homens há um cristão cheio do Espírito Santo que vai fazer a diferença ali e dar testemunho de Cristo. Ainda nas artes, podemos falar do cinema, que em tempos passados foi a coisa mais profana que um cristão poderia mencionar. Hoje, não somente há o cinema cristão, o cinema evangélico, o cinema gospel, mas há também grandes ícones do cinema secular, de Hollywood, que são cristãos nascidos de novo. Como exemplo, temos Denzel Washington, um grande diretor e ator, que é pentecostal. Nas artes cênicas e no teatro, temos hoje, por exemplo, a companhia Giovanni Si, cujo trabalho tem sido admirado por muitos artistas do universo secular. A dança, que também era algo demonizado no passado pela igreja, hoje tem um papel profético na igreja e para o reino de Deus. Até nas artes plásticas há uma ênfase do reino de Deus. Desenhistas e pintores estão desenhando e pintando, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está alcançando as artes e o entretenimento. Mas temos também o segundo monte, o governo e a política. O reino de Deus está influenciando como nunca o âmbito governamental e político. Não para uma outra fusão igreja e Estado, mas é uma literal influência dos valores do reino de Deus na política e no governo, nas leis, nas decisões, nas eleições. É claro que há muito a ser mudado ainda, mas Deus já começou, já está escalando esse monte. Por causa disso, muito em breve, os reinos deste mundo seguirão as suas leis. O Espírito Santo está colocando inquietação em jovens cheios do Espírito Santo, colocando no coração uma indignação política em prol da equidade, da justiça social. E isso é um chamado, uma vocação, porque Deus agora está ungindo vozes proféticas e apostólicas no âmbito do governo. A política jamais será a mesma depois do avanço do reino de Deus sobre essa montanha. O terceiro monte é a mídia e a comunicação. O reino de Deus está alcançando o topo da TV, da rádio, da internet, do marketing, da publicidade. É por isso que nesse tempo emerge a necessidade do Espírito Santo despertar jovens para ingressar nas faculdades de marketing, publicidade, jornalismo, porque a próxima geração do jornalismo, da mídia e do marketing será formada por cristãos professos, pessoas que amam a Deus, que promovem os propósitos do reino de Deus. Todo esse telejornalismo sensacionalista vai ser trocado por jornalistas que conhecem a boa nova do Evangelho e que não se curvarão à parcialidade e ao tendenciosismo, mas farão publicidade com piedade e espiritualidade. Quarto monte é a educação e as ciências. Mais do que nunca na história, cientistas cristãos estão se levantando e provando de maneira empírica e científica a existência de Deus e a verdade da criação de Deus. O evolucionismo está perdendo cada vez mais sua influência e o criacionismo está ganhando cada vez mais influência. A próxima geração de educadores não será ideológica ou partidária, mas serão educadores que promoverão equidade, justiça e caráter nos nossos filhos. O reino de Deus já entrou com muita força nas universidades, nas escolas. Os novos pedagogos amam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Enfim, a influência do reino de Deus está nas ciências humanas, exatas, sociais e da saúde. E a ciência volta a ser a comprovação de tudo que Deus é e tudo que Deus fez. O quinto monte
é a família. A família que tem sido tão atacada nos últimos anos, com o inimigo das nossas almas tentando desfazer o modelo bíblico e patriarcal de família, criando um novo modelo alternativo que nunca será aceito por Deus. Nesse tempo, o reino de Deus vai se estabelecer sobre um monte chamado família, restituindo os valores bíblicos, restituindo os valores judaico-cristãos e fazendo com que as famílias gozem de plenitude, alegria, paz e crescimento. Haverá uma queda na rebelião juvenil. Os pais se voltarão aos filhos e os filhos se voltarão aos pais. O amor será restituído no seio da família. Haverá como nunca na história, por parte da igreja, um movimento de adoção. Isso mesmo, muitos órfãos terão famílias, porque o Espírito Santo vai mover famílias para adotar. As drogas que destruíram tantas famílias vão perder sua força nesse tempo de restauração. E haverá uma onda de libertação e de recuperação de dependentes químicos. Mães e pais que gemeram por tanto tempo verão seus filhos libertos. Haverá uma melhor orientação familiar. Pais darão mais atenção aos seus filhos. Filhos darão mais respeito aos seus pais. Porque a influência do reino está tocando neste tempo a família como nunca antes na história. Não teremos perfeição antes da vinda de Jesus, mas veremos um tempo de grande restituição familiar. O sexto monte, o sexto pilar, é a economia e os negócios. Está havendo uma influência importante e poderosa da igreja, do reino de Deus, no âmbito dos negócios e da economia. Não de forma avarenta, não idolatrando o dinheiro, mas como nunca, Deus está levantando empresários cristãos, empreendedores nascidos de novo. E Deus está colocando homens e mulheres cheios do Espírito Santo nas bolsas de valores. E tudo isso é uma vocação divina. Sim, o Senhor está ungindo pessoas para os negócios, ungindo pessoas para a economia. E isso vai redundar no grande avanço da igreja na terra, na expansão do reino de Deus antes da última vinda de Jesus Cristo. Antes que você pense que tudo isso que eu falei é uma utopia, não veja isso como erradicação do mal. Porque a erradicação do mal só vai acontecer, como eu disse, quando ele voltar. Mas antes que ele volte, haverá uma grande restauração de todas as coisas. A isso, damos o nome de avivamento. Se você gostou de mais esse vídeo da série sobre os 7 montes, não se esqueça de curtir agora, ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Faça isso agora. E pode esperar, porque na próxima semana lançaremos o próximo vídeo da série Os 7 Montes. Esta série que vai mudar sua mente e o seu coração. Deus te abençoe.